Tá? Beleza. Deixa eu preparar isso aqui, que vai ter que precisar disso aqui. Bom. Primeiro tema de vocês, como está no capítulo 1, é... Isso mesmo, o título? Ah, é, verdade. Hélade e formação das póleis, basicamente. O que quer dizer isso? Sempre vocês verem a palavra Hélade, eu estou falando de Grécia. Por que o nome Hélade? Porque é original. O original em grego não é Grécia, é Hélade. A palavra grego, graecos, graequia, vem do latim. Foram os romanos que criaram essa palavra e falaram, vocês são gregos. Os gregos, na verdade, se chamam até hoje de helenos. Então, uma coisa que está até crescendo, ultimamente, é você chamar a Grécia de Hélade mesmo, que é o original. Então, sempre que vocês veem a palavra Hélade, vocês pensem em Grécia. E sempre que ver o nome Helenos, estamos falando de gregos. É totalmente sinônimo. Totalmente sinônimo. Mas o nome Hélade, Helenos, ele é útil porque há alguns conceitos que são formados com essa palavra. Um deles, vou apresentar daqui a pouco, é o de helenismo, período helenístico. É sempre referente à cultura grega. Tá? E até hoje, na Grécia, o nome da Grécia, na verdade, é Hélade. Né? Professor, pode repetir que minha Então, na internet... verdade, Hélade igual a Grécia. Isso. O professor pode repetir o quê? Quem falou? Pode repetir, por favor, que minha internet travou. Não, tudo bem. Hélade é o nome original da Grécia, em grego. O nome Grécia vem do latim, foi criado por Roma, não pelos gregos. Até hoje, por exemplo, Entendi. a Grécia se chama Hélade. Se vocês olharem lá no Google, no Wikipedia, por exemplo, vocês vão ver, tipo assim, o país originalmente se chama assim. Eita, meu Deus do céu. Tá assim lá, ó, o nome do país em grego. Helada. Oficialmente tá... Como é que é? Helenike. Quais são com ela? Acho que com Helenike. Helenike. Democracia, isso. Democracia helênica, que é o nome oficial da Grécia hoje. Então, não tem nada de grego, Grécia. É helênico, Hélade, ok? Não esqueçam disso. Você não tá o grego não, tá, gente? Relaxa. Só tô botando por diversão mesmo. Eu gosto. Acho fofo. Não precisa anotar isso aí em grego, não? Você quer... Porque não, pode anotar, fica à vontade. Quem sou eu para proibir vocês? Mas não precisa. Não é necessário. Ainda bem, né? Porque eu não sei Não escrever. vou cobrar grego na prova. Relaxa. Não vou cobrar grego na prova. Escrever é até fácil, copiando, mas o problema em Docs, por exemplo, não tem como. Não, relaxa. Quer escrever? Beleza, fica à vontade, vai ser feliz. Então, não se preocupe em aprender grego comigo. Uma turma vez achou que tem que aprender grego comigo, que é grego na minha prova. Eu botei tanto grego com eles, cara, meu Deus, eu vou ter que memorizar a palavra em grego para a prova. Meu Deus, que pena. Coitado, vou deixar isso aqui então. Eu iria ficar Então, tipo, primeiro ele que se ferre, porque eu não vou aprender grego só porque ele falou grego em todas as aulas, não. Não, se der pra aprender, eu aprendo, cara. Pô, é maneiro. Talvez eu passe alguma coisa com vocês para treinar o alfabeto, só para diversão, valendo Eu não tenho ponto. paciência nem para aprender inglês e português, quanto menos grego. Don't motivate me. Não motiva não, senão eu também estudo com inglês aqui,
corro com francês, jogo um alemão, faço uma melange ali, uma bagunça que no final dá isso. Enfim. Posso apagar isso aqui? Eu já Pode. copiei. Pode. Beleza. Isso aqui é o basicão, né? Professor, uma Agora. pergunta. Vai. A gente vai estudar todo o período, tipo, Sófocles, Sócrates, Temístocles, todos os caras? Sim. Ah. Não hoje. Não hoje. Tem Temístocles, Sócrates, não hoje. Mas vamos estudar bastante coisa. Tem mais 2 aulas sobre isso. Tá? Eu vou colocar agora, então, para vocês, uma espécie de linha do tempo com os períodos da Grécia Antiga, ou da Hélade Antiga, tá? Começa com 2 civilizações que seriam uma espécie de pré-Grécia, antes da Grécia, antes da Hélade. Primeira, minoica, ou também chamada de cretense, que ela dura mais ou menos de 26, século 26, um pouquinho, por aí, século XV, antes da Era Comum. E ela é Seria seguida... anti-Grécia, isso aí. Exatamente. A Era pré-Grécia. comum, engraçado. É pré-Grécia. Antes de Cristo, que seja. Antes de Cristo, fala assim, mas... Depois vem a Micênica. Ou também chamada de Cretomicênica. Vocês podem ver um dos nomes. Que é do 15 ao 12, quando dá treta. Beleza. Então, são 2 civilizações. Alguns falam que é uma só corrente, outras não. Vamos diferenciar, desculpa. Que ficava principalmente na ilha de Creta. Professor, isso seria pré-Grécia, né? Pré-Grécia. Origem pré-Grécia. Ainda não estamos falando de grego, não estamos falando de... Mal tem alguns deuses gregos, sabe? Mas já são no território. São civilizações que existiam já no território. A ilha de Creta é uma ilha importante da Grécia até hoje. E foi onde essas civilizações principalmente existiram. Daí o nome cretense, cretomicênica. Minoica, por exemplo, por causa do rei Minos, que é um rei mitológico da ilha de Creta. Tá? E assim, apesar de ser pré-Grécia, há elementos e questões dessas 2 civilizações que acabam continuando para a Grécia. A Grécia já de Sócrates, Platão e companhia. Se não me engano, Creta não sei, não lembro qual é a divisão lá da Grécia, mas ele era meio que uma parte da Grécia, né? Creta é uma ilha, fica um pouquinho ao sul, se eu não me engano. E sim, a ilha de Creta vai se tornar uma cidade importante também. Eu lembro que eu tenho um jogo chamado... É um War, só que com temática de Grécia. Aí eu lembro lá que tinha Creta, que era uma ilha, assim, lá embaixo. Sim. Não, eu já pesquisei, brinquei de ler, assim, Guerra do Peloponeso, né, Esparta, Atenas, é bem legal, cara. Exato. Enfim, então ficava nessa ilha de Creta, principalmente. Aí o que você tem que a gente conhece dessas civilizações? A gente não conhece muita coisa. Por quê? Porque, primeiro, é muito recuado já há um tempo. Né? E temos muitos achados arqueológicos sobre. Então, a gente consegue informações por causa da arqueologia, da arquitetura. Mas, até hoje, a gente não conseguiu decifrar a escrita dessas civilizações. Elas tinham forma de escrita que hoje são chamadas de linear A e linear B. Isso, muito bem, Thiago. Ótimo. Analfabeto. Mais antiga, um pouquinho mais recente. Até hoje não foram decifradas. Então, até hoje a gente não consegue ler o que essas civilizações deixaram de escrito.
A gente conhece, então, elas a partir de arqueologia, escavações mesmo, imagens que tinham gravuras, cerâmica, e por influências também e referências de outros povos que tiveram contato com eles. Por exemplo, no Egito, há algumas referências a esses povos aqui. Então, a gente consegue, por povos ao redor, desvendar alguma coisa. Então, o que a gente sabe realmente deles? Eram povos muito comerciantes. Até porque A escrita falam deles numa... é. O que... Mas espera aí, uma pergunta só. O que seria essa escrita aí, Ah. linear, A e B? É o nome que se deu para elas, porque como ainda não foi decifrada, chamam de linear A e linear B. São escritas que ainda estão em processo de estudo para serem decifradas. Ah, tá. Entendeu? É diferente de outras escritas, já se lê. Já se lê hieróglifo, já se lê sumério, já se lê acadiano, já se lê... Enfim, essas ainda não. Essas ainda não. Então ainda está ainda batendo cabeça para isso. Então a gente sabe que eram povos comerciantes, até porque ficavam numa ilha, poucas instalações na parte continental, perto de outros povos. Então, né, vamos trocar comida aqui, então, fazer um escampo. Tinha uma característica de construção de palácios. Realmente, haja palácio e templo na Grécia. Oi? Realmente, haja palácio e templo na Grécia, hein? Pois é. A Micênica, principalmente, foi uma civilização que foi muito de construtora de palácios. Nos achados arqueológicos foi encontrado muitos palácios dessa época. Então, elas, em geral, as duas, mas principalmente a Micênica, são chamadas, às vezes, de palacianas. Eu adorava construir um palácio. Então, tinha muitos palácios. E, em termos religiosos, a gente sabe que elas tinham uma característica de serem matriarcais. Isso que é interessante. Ah, matriarcais. Então, tipo, você, se não me engano, é quando você, por exemplo, você fala que é sua linhagem pela mãe, né? Não pelo pai. Isso. Então, é isso. Exatamente. Nossa sociedade é patriarcal. Então, a nossa linhagem principal é pelo pai, a ênfase é para os homens, etc, etc, etc. Essas sociedades eram matriarcais. Gostei. Nossa linhagem é pela mãe. A ênfase social e religiosa é para as mulheres, para o feminino, não para o masculino. Na verdade, a palavra até, por exemplo, a palavra das mulheres homossexuais lésbicas vem da ilha de Lesbos, na Grécia, na verdade. Isso. Mas aí já é da arcaica, um pouquinho mais à frente. Aguinha para garganta. Então, por exemplo, pelo que já estudou sobre essas duas, na religião, você tinha a deusa principal, a deusa chefe, que é chamada, hoje, Atena. de Grande Mãe. Se não me engano, com uma referência também à própria Terra. Acho que era uma deusa quitônica, uma deusa terrestre. Se não me engano, acho que era. Isso. Então, essas cidades tinham muita referência a essa Grande Mãe. Sim, exatamente, né? Exatamente. É uma boa relação. A terra que dá vida, então é a grande mãe que nos alimenta, nos fornece comida, etc, etc, etc. Essa grande mãe era muito cultuada em Minoica e Creto-Micênica. Tá? Depois, né, a Grécia em si fica mais patriarcal. Então, você vai ter deuses, homens, como chefes. Deixei de gostar. Oi? Deixei de gostar. De gostar. Pois é, mas eu gosto muito de ler sobre esse culto à Grande Mãe. É bem interessante. Se não me engano, ela fica ainda na figura de Gaia. Porque Gaia, muitas vezes, a avó de Zeus, desculpa, ela é tida como a Grande Mãe.
De fato, eu pensei nisso. Quando eu pensei, você falou de uma deusa, eu pensei, pô, não seria Gaia, assim, deusa, assim, da natureza? A Gaia não era Theos, Gaia era. Eu não lembro a classificação de Gaia. Gaia é meio confusa, né? Porque tecnicamente ela literalmente é a Terra, né? Tecnicamente. A Não, Gaia é mais uma entidade primordial. é, Não chega a ser deusa. Ela é entidade, ela é a avó dos deuses. isso. Tanto que ela é tipo, como é que fala? Isso, a É avó porque de você ainda Zeus, a tem essa avó de Zeus. diferença, né? Tipo, por exemplo, o Cronos, ele era um titã, não um deus. Assim Isso, dizendo. exatamente. Não Então, Theos. então, né? Tipo, Ok? você, tipo, em questão, assim, divina, ele era um deus, assim, mas, tipo, não é que ele era um ser superior, assim dizendo. Ele Em é comparação, existiam, tipo, a um Thanatos, humano. Ele era outro tudo. ser. Ele é outro ser, não É, era um deus, ele não é. Gaia era bem velho. Gaia está no início do surgimento do cosmos grego. Enfim, lembrei de uma coisa, mas não importa. Tranquilo? Posso pagar essa. Uhum. Tranquilo, Alguém tranquilo. peraí, alguém tem alguma pergunta sobre essa parte? Não. Não. Não, tranquilão. Beleza. Ainda durante esse período aqui, a gente tem duas ondas migratórias vindas da Ásia. Ou seja, veio muita gente se instalar ali junto, né? A primeira ocorre mais ou menos no século XX, antes da Era Comum. Uma onda migratória de povos chamados indo-europeus. Estavam se espalhando pela região da Ásia e a Europa em geral. Eles vêm para a civilização entominoica apenas e acabam se misturando com elas e, no futuro, dando origem a micênica. Essa primeira foi mais de boa, foi mais tranquila. A segunda não foi tão bonita assim, não foi tão de boa assim. Foi maior, ocorreu aproximadamente no século XII, que não por acaso é quando termina a micênica. Ela causa um maior distúrbio social, com muitas pessoas indo embora, literalmente. Foi um fluxo tão grande de pessoas, ora pacíficos, ora não pacíficos, ora um pouquinho mais com sangue nos olhos, que acaba ocorrendo a chamada primeira diáspora grega. Diáspora é aquele drama, não é? É aquele drama, exatamente. Nossa, que bonito, né? Diáspora é uma palavra de quando um povo, uma população se espalha. Originalmente estava aqui, mas acontece alguma coisa que ele vai se espalhar por outras regiões. Essa segunda onda migratória, então, causa a primeira diáspora grega. As pessoas que moravam na ilha de Creta, principalmente, vão sair de lá e vão se espalhar por outras regiões, principalmente a atual Turquia. O leste da Turquia, bem leste mesmo, se pegar no mapa, Turquia basicamente hoje é 90% Ásia, 10% Europa, né? Então, se eu falar que isso aqui é Turquia, eu sou péssimo desenho. Essa partezinha aqui vai ser um destino principal dessas pessoas da diáspora grega. E aqui vai se tornar uma parte da Grécia Antiga, uma parte da Hélade Antiga. Ali vai se tornar uma parte importante da Grécia mesmo. Por exemplo, a cidade de Mileto, de onde vai vir o Tales, ficava ali. Tebas, eu acho que também ficava ali. Cidades importantes da Grécia Antiga vão ser dessa região. Região da atualmente Turquia. Professor, só para retomar, essas ondas migratórias é pelos indo-europeus, né? Indo-europeu, exatamente. Que o pessoal, eles estão saindo de Creta e aí provavelmente foi assim que surgiu a Grécia, né? Porque eles vão se espalhando, assim, pelo aquele Vão território. se espalhando. Aí a gente vai para um próximo período que a gente pode considerar que é mais de formação da Grécia em si. Posso pagar isso aqui?
Pera aí. Pera um pouquinho. Ok, vai lá, fica à vontade. E rapidinho. Oi? Diáspora é o que mesmo? Que eu tenho que anotar aqui que eu não tenho nem ideia que é diáspora. É quando um povo se espalha. Ele sai da sua região de origem, por algum motivo que for, e se espalha por outras regiões. Tá? Por exemplo, hoje fala-se muito em diáspora africana, porque povos africanos foram tirados da África e se espalharam pelas Américas todas. Por motivo de escravidão. Motivo de escravidão, exatamente. Né? Outro exemplo, diáspora judaica. Quando há a destruição do Templo de Jerusalém, os judeus saem da antiga Israel e se espalham por África, Ásia e Europa. Pergunta. Olha, Essa parte que você vai começar agora, de indo-europeus, ainda é na pré-Grécia? Porque eu tô, tipo, meio que marcando pré-Grécia, aí eu tô Eu escrevendo tô tudo meio que é da doidão também. Isso daí é sobre a pré-Grécia, né? Tudo isso. no quase Grécia. Então, quase Grécia. Agora não tá no quase Grécia, é. Ah, tá, então vou deixar pré-Grécia mesmo. Deixa eu pegar E aí eu só queria uma perguntinha. A AEC é antes da Era Comum, né? Isso. Isso, anticristo. Eu falei, Seria... É quase quase a mesma coisa que anticristo, né? é a mesma coisa. Eu falei isso pra vocês. Migração de árabes para a Europa Central de hoje pode ser considerada uma diáspora? Mas então por que não falar antes de Cristo? Pera aí, um momentinho. Frescura. Pera aí. Cara, Andrew, ótima pergunta. Poxa, uma boa pergunta mesmo. Não, cara, é assim, esse Não, negócio a de pergunta do anticristo. cara no chat, a pergunta do Andrew no chat. É uma pergunta. Eu acho que pode ser considerado sim. Acho que pode ser considerado sim. Porque, principalmente da Síria, que sofreu com uma guerra civil nos últimos anos, intensa, que durou muito tempo, né? E que eles estão se espalhando pelo mundo. Então, principalmente na região da Síria, acho que dá para se falar sim uma diáspora síria. Sabe? É um bom exemplo. E, tipo, tá vendo sírios até pro Brasil. Eles estão tentando sobreviver em algum lugar do mundo, sabe? E é bem isso. Fugir de uma grande guerra para tentar sobreviver em outro lugar. Mas só acho uma pergunta assim. Pode ser considerada uma diáspora. Por que eu não estou botando antes de Cristo? Porque eu não quero. Por opções. Engraçado que eu tenho uma... Eu prefiro usar a nomenclatura ASC e EC. Eu falei isso para vocês? Senhor Não. religioso, não, né? Perdão, gente, eu falei, desculpa. Falha minha. Eu tô aqui botando, tipo, que se dane, vamos embora. Só pegar aqui. Eu li o livro, tipo, eu tava lendo lá, tipo... Você conhece aquela série? Vamos embora, EC. Vocês conhecem AC e DC. Né? Sim. São nomenclaturas de cunho mais religioso. Muitas pessoas hoje, muitos historiadores, tanto religiosos ou não, preferem usar uma forma mais laica. AEC e EC. Que não força uma religião, né? Exato. Mas Cristo não força uma religião. Eu sou religioso e prefiro usar AEC e EC. Eu tenho uma amiga que é católica praticante já desde sempre. Ela estuda história também, etc, etc. E ela prefere usar AEC e EC. Professor, posso, assim, é a minha opinião, tá? Assim, consenso quase na academia, pelos acadêmicos, que Jesus existiu, né? Então, eu acho desnecessário ter que usar AEC ou EC. Não vejo problema, só acho, não, sem cabimento. Porque se houvesse uma grande dúvida, mas não, Flávio José cita que Jesus existiu, um monte de gente cita bem depois, bem antes, então... É mais para ver uma questão laica, porque a definição... Porque, se não me engano, por exemplo... A definição da divisão do calendário em antes de Cristo e depois de Cristo, na verdade, ela surge a partir do século VI. Por uma posição de monges cristãos também. Acho que é século VI ou V, não lembro agora. Com Monte Berta. Depois é bem solidificada no século XVI no calendário gregoriano. Tá entendendo? E essa opção de AEC e EC também é antiga. Ela já tem uns 300 anos, pelo menos. Que alguns pesquisadores, para se referir, preferem usar antes da Era Comum e Era Comum. Existem outras línguas. Before Common Era. Avant l'ère commune, em alemão não sei ainda. Então é uma opção, realmente, é uma opção. Opção que eu gosto, eu prefiro usar, que eu estou mais acostumado.
Acho estranho botar assim. Tipo, eu não sabia disso aí até eu li um livro que, tipo, é um livro de uma história de mitologia aí que os caras preferem usar AEC. Tipo, eu não vou falar o contexto assim porque ninguém vai entender, mas só falando assim. Aí foi a primeira vez, eu não entendi muito bem por quê. Mas beleza. O que era AEC. Bom que não gera conflito, exatamente. Por exemplo, uma pessoa que não é cristã, que se sente, sei lá, incomodada, por exemplo, um historiador judeu, vai usar a gera como era comum, sabe? É mais tranquilo. Até porque o nosso calendário atual foi imposto em outros povos no século passado. Foi imposto mesmo. Hoje, quase todos os povos, países, pelo menos, usam como referência o nosso calendário. Voltando aqui rapidinho, a pergunta do André. Então, podemos classificar que toda diáspora é antecedida por uma tragédia, guerra? Cara, pode falar assim. Eu não vi nenhum exemplo, não lembro de nenhum exemplo de uma diáspora Opcional. opcional. Pois é. Normalmente, essa movimentação de povos acontece por alguma coisa. E sempre há o espalhamento. E sempre o espalhamento. O foco é o espalhamento. Pode não ser uma tragédia de guerra, mas, por exemplo, mudança climática. Um lugar que antes era fértil se tornou árido, seco. Isso acontece na Falta de comida, falta de recursos, qualquer coisa desse tipo. Exato. Que vai fazer com que as pessoas saiam dali e se espalhem. Então, não é exatamente uma guerra, mas é uma mudança drástica. A população que olha para ali, tipo, aqui não dá mais. Para a gente viver, temos que sair daqui. Enfim. É isso, gente. Eu uso AEC e EC, peço perdão se eu ofendi alguém com isso, mas são minhas. Suave. Pelo menos tá de boa. Só falei, por curiosidade mesmo, que eu sabia. Que eu tô colocando AEC aqui, eu tô crente, falei para vocês isso. Normalmente eu falo com minhas turmas. Eu tô crente, não, falei para eles já. Isso aí, vamos seguir com a vida. Enfim. Não ofendeu ninguém, não. Que isso. Chegou os europeus, davam um sorro ali todo, e agora a gente chega num período que é difícil. É chamado de período homérico. Por que ele é difícil? Que a gente tá chegando na Grécia, esse período. 12 a 8. 12 a 8. Acontece que é um período que a gente conhece muito pouco mesmo. Não há realmente, ou há muito pouco, quase inexistente, recursos arqueológicos, arquitetônicos que sobraram desse período para a gente poder estudar. Daí que o nome homérico é por causa de Homero. Pelo menos, segundo a tradição, um autor de 2 obras, são desse tamanho cada um, chamadas Ilíada, que com Odisseia. História da Guerra de Troia, calma, meu filho, exatamente, Guerra de Troia, e Odisseia. Por que o bonito do Homero virou o nome do período inteiro? Simplesmente porque, nessa falta de informações, essas obras que surgiram nessa época, que são todos tijolos enormes, são por elas que a gente consegue ter informações sobre esse período. Sabe? São por elas mesmo. Peraí, quais são as obras que tá meio confuso aí? Só anotando aqui. Por essas obras que a gente consegue ter informações sobre a sociedade dessa época, desse período. Sobre organização social, política, porque realmente é a única fonte de informações que temos. Entendeu? São obras tão grandes, tão vastas, que possuem informações até sobre a astronomia antiga. Na Ilíada e na Odisseia, há informações até de como estava o céu na época, posição das estrelas. Então, elas relatam para a gente sobre sociedade, sobre economia, sobre política, sobre religião. E a partir dessas obras, a gente tenta estudar esse período. Mas fora elas, há pouco ou pouco ou nada para se estudar, porque não tem informação.
É uma época que até é chamada, muitas vezes, de... Esqueci em português. Isso poderia ser consequência do espalhamento, né? Oi? Isso poderia ser consequência do espalhamento, né? Porque as pessoas se espalharam e não deixaram, não se fixaram em algum lugar direito, né? Então, por estarem em constante movimento, poderia, por consequência, não tiveram tempo de deixar Não, pior que não, porque é uma questão complexa. Eu diria que talvez seja mais pela questão da... Talvez uma espécie de... Ou é uma questão de sobrevivência do material arqueológico, que não sobreviveu, que se desintegrou, ou que ainda não foi achado. Mas é um período que está sendo estudado também recentemente, está sendo mais... Estão dando mais atenção a ele. Ah, tá, entendi. Tá? De qualquer modo, então, essas obras, como eu falei, são grandes, são enormes, são gigantes. A Ilíada fala sobre a Guerra de Troia, famosinha, tá? Balada já, tá baladeira. A Odisseia é a história de Odisseu. É a Odisseia de Odisseu. Ou também chamado de Ulisses. Ulisses é aquele cara que morreu no barco. E ficou 20 anos no barquinho tentando voltar para casa. Peraí, essa Odisseia seria fictícia ou... A gente acredita, a gente considera que é fictício. Mas a Guerra de Troia, em geral, ela é considerada como tendo um baseamento histórico maior. Porque acredita-se que Troia tenha existido na Turquia, naquela costa que eu contei mais cedo. A Grande Troia, enganada em milhares de filmes. Pois é, pois é. E aquilo, né? Troia começa por causa de um corno. A Guerra de Troia começa por causa de um corno. E a Odisseia tem um talarico, que estava tentando roubar a esposa do Odisseu, e a esposa do Odisseu estava enganando o talarico todo, e enfim. Né? Caraca. Do nada. Ué, mas é. Não, mas é. Que engraçado falando desse jeito. Mas Guerra de Troia como? Porque a mulher do cara foge com o outro. O corno É não sério? fala, vou É chamar. basicamente isso. É basicamente, né? Eu nunca entrei nessa parte, assim, por que ocorreu a Guerra de Troia. Por causa do corno. A Helena, com o Menelau, fugiu com pares para Troia. O Menelau não curtiu, tipo, da vida, vai resgatar a mulher. Mas a mulher queria voltar, não. A mulher tava tranquilíssima lá em Troia, linda e bela. Não, mas essa história é curiosa. Puta, aí incendiaram tudo. Incendiaram tudo? Pois é, depois tudo. por causa da mulher do corno, teve uma guerra de 10 anos e Troia foi destruída. Olha como o corno é uma coisa dura do ser humano. Na Guerra de Troia que teve até Aquiles, né? Pô, exatamente. Gente, morreu pra caramba. Pois é, Pô, tinha até cara imortal lá. Pois Quase, é. né? Quase imortal, né? Porque... Aqui, enquanto o Odisseu estava 20 anos enrolando para ir para casa e traindo a mulher dele, né, a corno, a mulher estava lá enrolando o talarico e estava doido para casar com ela, falando: teu marido morreu, tem que arrumar um rei novo. E ela ficou 20 anos enrolando os caras. Esperta. Sabe? Ulisses no final até morre, né, no barco. Oi? Ulisses até no final morre no barco, gritando pros deuses. Não, um ele volta para Ítaca. Ele volta? Ah, tá. Volta para Ítaca. Volta. Tô bugado, essa parte não peguei. Os pretendentes da Penélope, que estavam lá assediando ela por 20 anos, e volta a ser o rei de Ítaca. Caraca. Poderoso Odisseu. Né? Poderoso Odisseu. Aí, beleza, vamos lá. O que a gente sabe, então, dessa época? Quase nada. A gente sabe que já temos uma noção surgindo de algumas cidades gregas, de uma noção de Grécia, está surgindo. Já está surgindo também alguns deuses gregos, já estão sendo mencionados. Apolo já aparece, Poseidon já aparece, Atena aparece, Hera aparece. Deus, né? Porque tecnicamente Apolo é tipo... Quem Ares. surge, tipo... Surge, tipo, a questão, eles surgem, tipo, em ordem, tipo, porque Zeus, tecnicamente, é filho de Apolo. Não, é pai de Apolo, então... Aqui, eu não lembro se Não tem- acho que já está não tem uma ordem. Eu acho que já está essa filiação, sim. Já está essa filiação. Já tinha uma filiação? Já tinha uma espécie de filiação. Ainda não está totalmente constituído. Não O sabe Olimpo ainda tava... erros durante essa época, sabe?
Por exemplo, Dionísio ainda não está um deus importante. Tá vindo. Dionísio está chegando. Mas, em Você geral, tá começando a ver como pois é. tipo, legal, o cara era o deus do Uma noção religiosa da Grécia aqui já. Mas nessa época, então, principalmente com base na Odisseia, a gente sabe como era a sociedade organizada. Nessa época, havia muito uma organização por clãs, que em grego vão ser chamados de genos, plural, pelo amor de Deus, genoi. Então, Peraí, professor. Isso aí você tá falando da período Homero, né? Homero. homérico, E há uma organização social que começa por clãs. Cada clã, cada genos, vai ter uma figura central, um líder, chamado Basileus. Basileus, que inclusive depois vira a palavra grega para rei e imperador. Esse Basileus vai ser o líder do clã, vai ser responsável por questões políticas, sociais, culturais, etc. E é um clã que, originalmente, cada gênus, ele tem os membros são ligados por laço sanguíneo. São parentes. São parentes mesmo. Com o passar do tempo, esses genoi, eles vão crescendo. Eles fazem surgir fazem surgir depois as frátrias, que já eram uma espécie de vilas com clãs intercalados, interconectados. Tá? As frátrias seriam um conjunto de clãs, basicamente. Você pode dizer isso. Mais desenvolvidos, maiores, com mais gente. E esse processo de crescimento, faz vir depois as polis, as cidades de estado. Então, a gente tem uma espécie de processo que começa nos clãs, ou genoi, se quiser alguém falar em grego, tá aí, que vai para as frátrias, e vai depois para as cidades-estado. Genoi ainda é no período homérico. Frátrias também. Cidades-estado, bem no finalzinho. Vou botar que não é no período Homero para me confundir. Está começando. Você tem Esparta, por exemplo. A Helena, que fugiu do Menelau, era a rainha de Esparta. O corno era de Esparta. Corno. Coitado do Menelau. Então, exatamente. Então não deu muito bem. É mais fácil explicar. Ele é o corno. Chamou Agamenon, não sei o que, vamos lutar, vamos. Era uma Aí no fim eu perdeu a Troia perdeu. Pô. Troia perdeu, Troia foi destruída. O professor, desculpa, deixa eu me situar. Por exemplo, a Batalha das Termópilas é depois do período homérico? Bem mais. Bem mais, né? Já é formação. Só na próxima aula, calma. Só na aula que vem. Calma aí, Marco, calma aí. A gente tem que aprender ainda, tá? Tô chegando ainda, vamos chegar lá. Não, professor, não sei não, só escutei falar. Marco tem um vício, mano. Você tem um vício perigoso em pesquisar coisas. Velho, eu sou maluco com esse bagulho. Relaxa aí, cara, relaxa aí. Então, posso pegar isso aqui? Professor, existe alguma ligação etimológica entre a palavra frátrias e pátrias? Etimológica, de certa forma, sim. Porque, na verdade, essa é uma palavra já em latim, né? Pátria vem de pater, pai. Frátrias vem de frater, irmão. Seria uma fraternidade de clãs. Fraternidade, como se fossem irmandades. Irmandades de clãs. Entendeu? Nada. Bom, quando a gente chega no começo das polis, nas cidades-estado,
A gente está no período arcaico. Oito, sete. 8, 7. Meu Deus. Botou um livro. 8, 7. Antes era comum. Tem mais dois períodos que a gente não vai ver hoje. São o clássico e o homérico. Da aula que vem. A gente hoje vai ter aqui o arcaico. Tá? No arcaico que começam a surgir, então, já tem construído as polis, ou cidades-estado. Sempre que Pô, vocês... esse período acaba no mesmo século que começa? 8, 7. Ah, não, tá. Tem umazinha, eu não vi esse aí. Sempre vocês virem a expressão cidade-estado, sempre, vocês pensem em uma cidade que é independente como um país. Gente, tá travando para vocês ou só para eixo? Não, eu tô rodando Pra mim tá tudo. normal. Mas Pra tá mim tranquilo. Ixi. Eixo, é contigo. Perdão, paixão. Juro que não é pessoal. Deixa isso aqui. Acho que Então, a gente deixa alguém pros leões. pois é, juro que não é pessoal, cara, foi mal. Sempre vocês verem a palavra cidade-estado, vocês pensem em uma cidade que é soberana como um país. Tá? Por exemplo, hoje, no mundo, temos algumas cidades-estado. Vaticano é uma cidade-estado. Singapura é uma cidade-estado. Mônaco é uma cidade-estado. Singapura não faz parte de país nenhum. Singapura é Singapura. Vaticano é a mesma coisa. Mônaco é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de cidades-estado grego, quero dizer o quê? Cada cidade era independente por si. Ponto. Não havia uma unidade política, não havia um país, Um país, não assim, havia um governo central. um conjunto de cidades que fazem um país que é regida por uma pessoa. Exato. Hoje existe um país chamado Grécia, cuja capital é Atenas. Aqui, não. Aqui você tinha uma região chamada Grécia, com várias centenas de países. Isso também é exagero, né? Você vai ter mais de 100 cidades-estado que são independentes. Isso é muito importante. Tá? Cidade-estado é uma cidade independente. Por Deus. Mas nessa região, eles já se viam como parte, pelo menos, de uma cultura comum. Já havia uma ideia de pan-helenismo. Ou seja, a cultura deles, a língua e a religião eram elementos, obrigado pelo plural, elementos de identidade comum. Então, peraí, professor. É arcaico, né? Período arcaico, aí está formando polis, que são cidades-estado, religião e cultura, já está formando. Isso. Mas falando, como essas cidades eram independentes, o que elas tinham em comum entre si? A cultura. Falavam a mesma língua, com variantes, religião era a mesma, quer dizer, os mesmos deuses, variantes regionais, e a cultura em geral também era comum. Então, isso fazia com que eles se vissem como parte do mesmo povo. Isso fazia com que eles falassem, somos gregos, somos helenoi. Mas cada cidade tinha sua vida política, independente uma da outra. Tudo bem? Essa parte foi compreendida? Sim. Deixa eu só copiar, professor. Tudo bem. Daí que
O governo de Tebas é uma coisa, o governo de Atenas é outra coisa, o governo de Esparta é outra coisa, de Creta, de Mileto, daquela região da Jônia, que eu esqueci o nome agora, enfim. Professor, a Isla falou inteiro, mais ou menos. Tá. Estou dizendo que cidade-estado sempre é um país por si só. Ou seja, uma cidade-estado é independente e soberana. Ponto. Ponto, fim de papo. Tá? Quando a gente fala cidades-estado gregas, nunca existiu um país unificado chamado Grécia Antiga. Não existiu. Cada cidade grega era um país, era independente. O que eles tinham em comum? Existia um governo central? Não. Cada cidade era por si só. Mas eles tinham uma cultura em comum. Eles falavam a mesma língua, eles tinham os mesmos deuses, tinham uma cultura comum. Essa cultura em comum servia como uma identidade deles, para todos se falarem gregos. Então, sou ateniense, mas faço parte desse povo chamado gregos. Sou espartano, mas faço parte desse povo chamado gregos. Sou tebano, sou cretense, sou jônico, enfim. Fazemos parte desse povo chamado gregos. Entendeu? É semelhante, por exemplo, se pegar um exemplo aqui, Europa. Europa é um grande território com 50 países. Cada país é independente. Mas somos europeus, temos algumas coisas de cultura comum, né? Idiomas são diferentes, mas enfim, temos uma religião em comum. Mas cada país é um país. E deu a melhor eixo. Eixo está entre nós, eixo. Ah, perfeito, perfeito. Tranquilo. Então, esse ponto é muito importante. Não havia unidade política, havia uma unidade cultural. Cultura era o elemento de identidade comum. Mas, nesse período também, você tem uma segunda diáspora. Olha que merda. Que chinelo. Você tem uma segunda diáspora. Por quê? Porque o terreno da Grécia é um terreno muito ruim. Ele é muito montanhoso, bastante sedentado, e o solo não é muito bom para plantio. Não tem na Grécia continental, por exemplo. Quando a população começa a crescer muito, diversas cidades começam a formar colônias fora. Nós vamos procurar fundar cidades em outras regiões, principalmente no sul da Itália. A região que hoje é o sul da Itália, com a Sicília, etc., era uma região chamada de Magna Grécia. Era uma região que tinha cidades e estados gregas. Tinha polis, porque foram frutos dessa segunda diáspora, que fez com que os gregos procurassem terrenos melhores para plantio, para que de lá pudessem comercializar com as outras cidades. Tudo bem? Professor, rapidamente, agora essa segunda diáspora é feita pelos próprios helenos. Isso, exatamente. Os próprios helenos fizeram isso como uma forma de ter acesso a mais territórios, para resolver muito essa questões econômicas mesmo. Foi questões econômicas, de viabilidade de alimentos, de escravidão, enfim. Oi, Giovana. O senhor pode... Giovana, repetir. Ah, tá, tudo bem. A segunda diáspora, ou seja,
um segundo movimento de pessoas saindo, indo para outras regiões, ela acontece... A áudio travou. Ela acontece nessa época. Por quê? Porque a região da Grécia continental é uma região com muitas montanhas e o solo não é bom para plantio. É um solo, por exemplo, ele é muito bom para uva e oliva. Faz um azeite muito bom e o vinho delicioso. Mas fora isso, não é muito bom para trigo, por exemplo. Ô, Então, professor, oi. pode voltar uma parte aí bem grande que minha internet caiu literalmente. Professor, isso é ainda arcaico. Período arcaico. Você quer que eu volte desde quando, José? Desde quando você perguntou pra Isha, ela entendeu. Cara, o que eu falei pra isso? Depois você explicou as cidades e estados. É um pouquinho antes das polis. A parte da cultura em comum? Cultura em comum? Sim, sim. A parte de cidades e estados, lá, a cultura. Estou falando agora. Tô falando agora da segunda diáspora. Por quê? A população cresceu demais em muitas cidades, mas o terreno é ruim para plantio. Não é um terreno legal. Não é bom. Até hoje não é bom. Então, o que os próprios gregos fizeram? Os próprios helenos fizeram? Muitos deles, saíram da região e foram para outros lugares para tentar fundar novas cidades e estados. Então, a segunda diáspora grega foi um processo de colonização dos gregos. Eles foram principalmente para a Itália, onde no sul da Itália vão fundar novas cidades. Entendeu? Então, migração para a Itália. Beleza. Basicamente. Eles migraram porque não tinha, porque lá na Grécia o solo não é fértil. O solo não é bom, não. O solo não é fértil, o solo é muito acidentado. Foram motivos diferentes, da primeira e da segunda, né? A primeira foi por invasões, né? A segunda foi uma questão econômica, de procura de melhores condições para plantio. Beleza? Tranquilo? Até aqui com a pergunta, gente? Não, de minha parte não. Tá. De boa, professor. Então, a segunda diáspora que foi um processo de colonização. Entendi. Tá? Magna Grequia. Enfim. Dá tempo. Alguém tá copiando? Posso pagar isso tudo aqui? Eu vou precisar bastante de quadro agora. Tô copiando não, mas, pô, professor, vai ter foto, hein? Alguém tire foto. Vai ter bastante foto. De boa. Por quê? A partir do período arcaico, a gente tem a duplinha dinâmica, Bátimo e Robin, que são as principais cidades que a gente estuda. Esparta e Atenas. Eu preciso de espaço para falar delas. Então, gente, apagando aqui rapidinho. Por que a gente fala tão Leônidas especificamente chegando, dessas duas cidades-estado? Assim, tão destacado assim. Tradicionalismo, elas foram duas das mais poderosas, mais influentes futuramente. Então, são as que a gente mais estuda. É bastante isso. Entendi. Eu gosto mais confesso. Eu gosto muito de Tebas, eu gosto de Creta, eu gosto muito da região da Jônia, mas é isso, né, a vida. Não gosta de Atenas e Esparta, não? Acho um pouquinho irritante ficar falando de Atenas. Eu penso, ai meu Deus, Atenas, não cresceu também, blá, 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 blá. Mas enfim, vamos embora. Vou fazer uma espécie de quadro comparativo aqui. Então, as duas principais, as mais importantes cidades-estado gregos helênicos foram Esparta e Atenas. Isso é arcaico? Me perdoa. Já no arcaico, nós continua. Tá. É o arcaico. Esparta é um pouquinho mais fácil que Atenas. Esparta fica numa região mais ao sul, chamada de Peloponeso. É uma península bem ao sul da Grécia. E tinha uma característica principal de ênfase mesmo, assim, ela adorava militarismo.
Igual a treta, né, no caso. Pois é. Esparta valorizava demais, demais, demais o ser soldado. A perfeição física para a pessoa ser soldado. Professor, a Isla disse que está travando muito, se o senhor podia voltar um pouco. Eu estou apresentando Esparta e Atenas. Relaxa. Então, por exemplo, Esparta fazia uma educação voltada para formar soldados. Mulheres passavam por isso também. Tá? As mulheres tinham um treinamento físico para terem um corpo belo e perfeito para poderem exercer sua função na sociedade. Tanto no lar quanto na cidade de Esparta, porque em Esparta as mulheres também tinham voz política. Esparta. Já os homens, a partir dos 7 anos de idade, eram retirados de suas famílias para começarem um treinamento de sobrevivência e formação de soldados. 7 anos de idade. Se por acaso nascesse uma criança com alguma deficiência, alguma questão física que não falava, pô, vai dar ruim para ser soldado, essa criança era sacrificada, era morta. Também Esparta fazia isso. Tá? Já Atenas fica mais ao norte, região da Ática. E tinha mais foco em comércio, artes e filosofia depois. Atenas, ela tem muito abertura para o mar. Então, desde o início, ela conseguiu ter bons portos e fazer bastante comércio. Esparta já tinha uma coisa de plantação e de domínio e exploração de cidades próximas. Militarismo, tinha bons soldados, então dominava aquela beleza. Então, a agricultura é mais pro lado da Esparta e comércio mais pro lado de Atenas. As duas tinham agricultura, mas Esparta dependia mais de agricultura do que Atenas. Porque Atenas podia comercializar, os comerciantes de Atenas são importantes. Esparta era mais questão de produção de comida mesmo. Ok? Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora, indo um pouquinho aqui para uma questão sociedade de cada. Em Esparta, o topo da sociedade estavam os espartanos. Quem era espartano? Espartano era o bambambam, ou também chamado de esparciatas. Eles tinham direitos políticos, então eles participavam vivamente, ativamente, das decisões da cidade. Eles podiam fazer parte das assembleias que existiam, podiam até virar um dos reis. Abaixo deles, tinha os periecos. Periecos eram trabalhadores livres. Eles vinham principalmente de alguns povos que Esparta tinha dominado antes, principalmente Dório, se não me engano. E era quem fazia atividades de comércio, de plantação, de, enfim, artesanato, para fabricação de roupa. Okay? Então temos os líderes, os que ralam e os ferrados. Ilotas. Os pessoal sem direito nenhum, não tem nada. Eles eram servos mesmo, de Esparta, servos oficiais de Esparta. Os ilotas, eles eram membros de algumas cidades que Esparta mantinha domínio constante sobre elas. Tinham direito a quê? A respirar, a comer e a dormir de vez em quando. Mas eram servos de Esparta. Tá? Então, quem manda, quem trabalha e quem existe. E trabalha também. Quem existe, né? Quem existe é boa. Não, mas tipo, qual é a diferença exatamente, tipo, além do tratamento de, tipo, pra eles decidirem, você é um perieco, você é um ilota? Perieco é livre. Ele é livre. Ele não podia participar politicamente, mas ele era livre. Mas, tipo,
Mas o Periaco também era de cidades dominadas, né? Sim, mas foi um domínio anterior. Então já estava uma situação tranquila. Quando esse sistema é instaurado, o foco de servidão vai para os ilotas. Não lembro agora qual cidade exatamente. Tinham 2 cidades que principalmente se tornavam de ilotas. Eu na vida só existo. Entendeu? Ai, ai. E uma coisa interessante de Esparta é que lá existiam 2 reis. Tinha assembleia de anciãos, assembleia de Não, tinha. Se não me engano, tinha um monte de assembleia, assembleia e 2 reis. mas Esparta tinha uma diarquia. 2 reis. Um rei para questões políticas e outro rei para questões religiosas. Então, um mandava muito, outro mandava nada. Não, os 2 eram importantes, os 2 tinham igualdade. Questões religiosas eram importantes também aqui. Porque antigamente, questão religiosa era quase tudo na Não, mas, coisa. por exemplo, para mandar um exército atacar, só um exemplo prático. Quem mandava? Um político, né? Era o rei político, assim como tinha que ser aprovado pela Gerúcia, que era a Assembleia de Anciãos, e pela Assembleia, pelo Eforato, que era a Assembleia de Soldados. Que tinha uma assembleia que os soldados também tinham que Caraca. decidir. Eu vou pra guerra, eles decidem. Pô, melhor que, tipo, as outras guerras, que, tipo, o soldado não tinha nem decisão. Tipo, você vai obedecer, pronto. Vai lá, vai lá. Vai lá. Pátridas. Isso, então outra galera. Temos aqui os atenienses plenos, que também tinham o nome de eupátridas, que era quem mandava, quem, né, tinha direito político, quem era bonito e gostoso e tudo mais. Abaixo, você tinha os georgóis, nobres, não nobres, basicamente falando. Aqui eram os bem-nascidos. Aqui eram os atenienses de boa. Gente comum que trabalha o dia todo. Você tinha depois os estrangeiros, chamados metecos, que ia para fazer comércio, por exemplo, mas não tinha direito nenhum. E você tinha os escravos. Atenas vai usar muito escravidão. Muito. Escravidão de compra de escravos, mas Atenas vai ter de escravidão por dívida. Pessoas endividadas podiam se tornar escravas em Atenas. Isso vai gerar uma crise muito tensa. Atenas tem um processo... Que é diferente, tipo... Uma pergunta, mas, tipo, qual seria a diferença entre o escravo e os ilotas lá de Esparta? Tem alguma diferença? Vai ter alguma diferença sim. Os ilotas vão ter mais direitos que os escravos. Caraca! O cara que só tem direito de viver tem mais direito que os escravos. Eram servos do Estado de Esparta. Tipo, Os escravos eram escravos definitivos. Eram de particulares, de pessoas mesmo. Que era particular, tipo, enquanto os ilotas eram mais que, tipo, do Estado. Tipo, eles serviam ao Estado. Exatamente isso. Exatamente. Ah, tá. Sempre tem como ficar pior. Pois é. Atenas, de início, ela vai ter rei. Ela começa com uma monarquia. Depois, ela avança para um governo dos nobres. O arcontado. Mas começa a ter muitas brigas. Professor, Oi. pode voltar aí rapidinho que a minha internet caiu. Onde? Onde? Pior que eu não sei. Eu estou em Atenas, fechando para a vida política. Pior que eu estou com pouco tempo. Faz o seguinte, eu estou gravando, depois eu estou com pouco tempo em terminar a aula.
Rapidinho, desculpa, eu realmente... Ela caiu de novo, eu acho, professor. Beleza. Então, vamos lá. Depois de ter um período de monarquia com o rei e de um governo de nobres, Atenas vai ter um período de legisladores. Ou seja, pessoas que tentaram fazer reformas. Os principais foram Drácon, no século VII, finalzinho do século VII, que ele fez o quê? Ele fez com que as leis de Atenas passassem a ser escritas, coisa que não era antes. O quê? Como a lei não era escrita, os nobres podiam mexer ali na lei, né? E Solon, já no início do século VI, que ele aboliu a escravidão por dívida. Ele aboliu. Tinha se tornado um problema social intenso a escravidão por dívida. Você dever seu vizinho, você e sua família inteira viravam escravos. Solon acaba com isso. Peraí. Repete aí de novo? Como é que funcionava o que ele fez? Você e sua família toda. Virava um escravo só porque você tem uma dívida. De quem estava devendo. Isso. E se você, sei lá, pagava a dívida como um escravo? Não existia isso? Era difícil, né? Mas se você pensa quanto, por exemplo, imagina, os nobres, quantos escravos vão ter de pessoas mais pobres? Sei lá, vários. E da pessoa pagar a dívida e deixar de ser escravo. Mas, muitas vezes, se tornava algo hereditário. O filho do escravo por dívida continuava sendo escravo até pagar a dívida, que só crescia, só acontecia. Por isso o Solon, ele acaba com essa, assim, tá abolido, acabou, você não pode, não tem mais, acabou. O professor Solon já é depois do arcaico, né? Ainda no arcaico. Ainda no arcaico, tá. Ainda no arcaico, por exemplo. Mas depois dos legisladores também, esses dois foram legais. Drácon, mais ou menos, ele era meio sanguinário. Ele gostava de matar as pessoas que fossem contra as leis. E depois dele, você vai ter um período tiranos em Atenas. Meu Deus, eu acho que Atenas... Professor, Péricles vem quando? Vem já com a democracia. Período de tiranos. Tá? Porque foram legisladores que tentaram ir além da coisa. Como eu não estou com muito tempo, na próxima aula eu explico a parte da democracia em Atenas em si. Que isso tudo aqui é antes da democracia. E a democracia em Atenas ela é colocada já no período clássico, que é no próximo período. Tudo bem? Isso tudo aqui é ainda Grécia arcaica, mas isso aqui de Esparta continua para a Grécia clássica. A Esparta se manteve fixa, basicamente. Não, Esparta era mais de boa. Atenas, coitada de Atenas. Não, Atenas parece... Geralmente você fala de Esparta e Atenas, pô, você pensa que os dois são quase coisas iguais, assim, mas... Não, tipo, Atenas parece sofrer pra caramba, mano. Sofre. Aí, até ela se estabilizar, ela sofre bastante. Tá, gente? Então, na próxima aula, eu vou entrar na questão da democracia mesmo. Fica melhor para não falar corrido. Professor, o que você tinha falado que o Drácula fez? O Drácon,